Vamos estudar agora, pessoal, sobre a democracia grega, que é um assunto que sempre cai em prova, sempre cai no Enem, vestibular, concursos públicos na área de humanas. É essencial para quem está estudando essa área entender como que funciona o básico da democracia grega, ateniense, na Grécia Antiga. Então é disso que vamos tratar nessa aula um pouco, tudo bem? Então vamos lá. A Grécia Antiga, por que é importante a gente estudar essa parte da história humana? Porque a Grécia Antiga é fundamental para a gente entender os sistemas de governo que existem hoje no Ocidente, onde a sua maioria é democrático. Depois nós temos que estudar os romanos para entender a ideia de república. E depois tem que ver a Revolução Francesa para entender a nova ideia de república, uma república mais, digamos assim, complexa e mais próxima dos tempos e desafios atuais. Então são os três assuntos que todo mundo tem que estudar para poder se dar bem numa prova de humanas e provavelmente numa redação, qualquer que seja o tema, você vai ter que embarcar em democracia, direitos humanos e cidadania. Então vamos lá, por que nós estudamos? Primeiro porque na Grécia Antiga, principalmente em Atenas, nós temos a origem da democracia no qual o Ocidente se baseia e também a origem da cidadania no qual nós também nos baseamos. Mas também vamos ver que nem sempre as coisas são tão democráticas, né? Democrata, pero não útil. Então, cultura helenística, né? A cultura helenística é aquela cultura que mistura, né, a cultura grega com a cultura asiática, cria uma nova cultura com Alexandre o Grande, e isso se espalha, né, pelo Império Grego e depois para os romanos também, assim por diante, e chega na gente. Então, um exemplo são as Olimpíadas, né, uma coisa grega que está para fora da Grécia, graças ao helenismo. Temos a importância do sistema político, do debate sobre o sistema político, do debate sobre política, certo? Da questão da votação, em quem pode ser votado, quem não pode ser votado, onde o debate ocorre, por que o debate é importante, todas essas coisas. E temos também o nascimento da filosofia. Lembrando que filosofia aqui é do ponto de vista ocidental, tá? Então sempre foi ensinado que a filosofia do mundo nasceu na Grécia. Isso é mentira, não é verdade. Você tem Confúcio na China, por exemplo. Então, filosofia como ciência, da maneira como o Ocidente entende, nasceu na Grécia Antiga. Agora, filosofia como ciência ou como uma forma de entender o mundo, a gente não pode dizer que nasceu só na Grécia e o resto do mundo inteiro não estava pensando. Então, isso já são questões bem mais atuais de prova, né? A gente tem que se adaptar, que agora a história do resto do mundo está contando bastante. Do lado aqui, como eu coloquei na tela para vocês, nós temos uma frase de Aristóteles, né? O homem, por natureza, é um animal político. O que isso significa? Você parar para pensar, né? O que isso significa? Significa que de todos os animais, o homem é um animal, ele é o único que faz política. Isso demonstra que as formigas são sempre do mesmo jeito, os macaquinhos sempre do mesmo jeito, o cachorro, o gato sempre do mesmo jeito. Agora, os seres humanos não. Eles formam grupos, criam regras, criam cultura, mudam a forma de comer, de falar, de se vestir. E isso é a política num sentido maior, porque quando você for se eleger como candidato, todo mundo gosta de comer arroz, você diz que arroz faz mal, as pessoas vão ficar contra você. Então, o Aristóteles está dizendo, olha, o ser humano ele é o único que faz política, é o único animal que tem esse debate de ideias, de convencer, de não convencer, de ter uma eleição ou de ter um sistema político de diferentes formas, né? Então, o próprio Aristóteles já fez uma lista aqui, formas de governo, né? Então, esse é um ponto interessante. O Aristóteles vai diferenciar diversas formas de governo que eles chamam, vamos colocar aqui, né, ideais, e as formas corrompidas. Vejam que é como se fosse dois lados de uma mesma moeda. Então você tem a monarquia, governo de um só, em proveito de todos. Qual é a forma corrompida da monarquia? É a tirania, que é o governo de um só em benefício dele próprio, do monarca, ou de uma minoria de aliados do monarca.
o modelo ideal, aristocracia, governo de uma minoria em proveito geral, poucas pessoas mandando no país. Então, se a monarquia é o rei, na aristocracia é um grupo grande de nobres, né? Normalmente a gente fala a corte. Então, qual é o sistema corrupto disso? É a oligarquia, governo de uma minoria que governa em benefício próprio. Então, aqui, oligarquia para a gente pode ser referente a dinheiro, a pessoas ricas, né? São os oligarcas hoje em dia, mas naquela época a oligarquia está mais relacionado a uma elite que governa em nome de si mesma, né? Pensa assim, e elite naquela época, principalmente nobreza, por isso que o virtuoso é a aristocracia. Não necessariamente quem tem dinheiro, mas quem é nobre, que também vai ter dinheiro, está na elite, mas o cara é primeiro nobre. Então, por isso que a aristocracia de um lado e a oligarquia do outro. Às vezes as pessoas se confundem. Então, a oligarquia aqui está mais referente à ideia de uma elite de nobres que governa em nome de si mesma. Depois, democracia, que é o modelo ideal. Governo da maioria em benefício de todos. E demagogia, governo da maioria manipulada pelos demagogos. Aqui é o quê? Você tem uma maioria ignorante, uma maioria que apenas faz aquilo que ela quer, uma maioria que esmaga a minoria, uma maioria que não presta atenção nas manipulações do governante. Isso que o Aristóteles está trazendo dos modelos ideais e o modelo não ideal é o que a gente muitas vezes debate hoje sem saber. Então, como ocorre a votação no Senado, na Câmara? Como que se elege um vereador? Você vota no nome ou na lista? Eleição a presidente, voto direto ou indireto? Cada país vai fazer de um jeito. E no fundo, o Aristóteles está falando isso para a gente. Está falando, gente, olha, cada sistema tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Né? E se você olhar aqui para essa tabela, esse esqueminha aqui que fez, que tem aqui no slide, qual que é o ponto essencial? Para pensar um minuto, qual é o ponto fundamental que o Aristóteles está colocando aqui? A gente falou de formas de governo, ideal, não ideal, ok, mas o que diferencia a forma ideal da forma não ideal? Então, tem uma questão, todos eles têm, os 6 têm, e eles repetem. Todos têm uma coisa que faz com que ele seja ideal e uma coisa que faz com que ele seja corrupto. Você já achou o que é? A maioria não percebe. O que é que está? É o bem comum. Veja que interessante. Né? Se o governo é uma monarquia que governa em prol de todos, então é uma boa monarquia. Agora, se é uma monarquia que governa em nome do próprio monarca e de seus amiguinhos, aí o Aristóteles já fala, isso aí é uma tirania. Isso aí não é mais uma monarquia, é uma tirania. A mesma coisa com os outros sistemas. Então, olha que interessante. Naquele contexto histórico, e também de acordo com Aristóteles, o ponto não é o sistema em si. Para a gente, seria difícil a gente aceitar no Brasil uma monarquia, uma aristocracia, então pior ainda. Só que naquela época você tem vários sistemas de governo coexistindo. Então o que Aristóteles está dizendo é, olha, tem vários sistemas de governo, cada um aqui, cada cidade-estado aqui se governa de um jeito, mas o importante é, para quem você está governando? Para todos nós ou só para quem é seu amigo? Olha que sacada genial dele, que é o que a gente debate até hoje e sempre vamos debater. Legalização do aborto ou não, legalizar a maconha ou não, legalizar o porte de arma ou não. Você está debatendo para você, para os outros, está defendendo você mesmo, defendendo os outros. Olha o ponto que o Aristóteles coloca. Por isso que a democracia antiga é tão importante de ser estudada. E olha que a gente está em um slide só, hein? Olha o debate que dá para fazer com um único slide. Certo? Ou seja, a cultura grega, a filosofia grega, a política grega, os sistemas políticos gregos, as cidades-estado gregas, tudo isso a gente vai abordar e vocês vão ver como é que isso vai ajudar vocês a se darem bem em provas de humanas, mesmo não sendo da área de humanas. Só esse slide aqui já é o principal e principalmente o pessoal de exatas tem uma base para se dar bem em prova.
É isso aí, pessoal. Paz e amor, tudo de bom. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar.